Estamos de volta e hoje a gente aborda um assunto pedido nas nossas redes sociais de muitas telespectadoras. Eu adoro quando vocês participam e, na medida do possível, a gente vai atendendo a todas as solicitações. Hoje a gente fala um pouquinho sobre o transtorno bipolar. Como ele se apresenta, quais são os sinais, como as mães podem ajudar os filhos, ou mesmo outra pessoa que vive dentro de casa, alguns mitos e alertas importantes. Por isso, a gente recebe um especialista no assunto. Hoje conosco o psiquiatra Fábio Matias Fonseca. Um prazer recebê-lo. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza da presença. Eu que agradeço o convite, uma honra enorme para mim estar aqui com você e seu público, tentando esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto tão importante. Quando a gente fala em transtorno bipolar, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você definisse, por favor, o que significa, né? Como a gente define o transtorno bipolar? Então, Tati, todos nós temos oscilações de humor e de energia. A nossa disposição, o nosso nível de alegria, de tristeza, de vontade de fazer as coisas, isso oscila ao longo do dia, dos meses, das semanas. Todo mundo, ninguém está sempre do mesmo jeito, ninguém está sempre tão disposto ou tão alegre. Mas quando a gente fala de transtorno bipolar, a gente está falando de uma oscilação muito mais grave e muito mais pronunciada. Ou seja, são pessoas que têm fases de euforia ou de agitação ou de muita disposição, em que elas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, se tornam impulsivas, agitadas, elas ficam mais compulsivas, não dormem, ficam tagarelas, falantes. Muito agitadas. Muito agitadas. São fases que podem durar entre uma semana, no transtorno bipolar clássico, a vários meses. E outras fases, que são as fases depressivas, que são a própria depressão, como a gente conhece, né? Que quando ocorre dentro do contexto do transtorno bipolar, a gente chama de depressão bipolar. E aí é muito complicado, porque às vezes o médico ou o paciente não sabe que aquela depressão está dentro de um contexto de um transtorno bipolar. Porque é o primeiro episódio que aconteceu. A pessoa nunca teve depressão e euforia, aparece primeiro a depressão e aí os médicos começam a tratar com antidepressivos. E aí é que a história começa a complicar, Tati, porque o tratamento da depressão na bipolaridade precisa ser bem diferente. A gente não pode simplesmente dar um antidepressivo, a gente tem que associar outras medicações, porque senão o tratamento pode complicar e as pessoas ficam anos tratando um tipo de depressão, quando na realidade se trata da depressão bipolar. E aí é complicado, doutor, porque na verdade a gente anda naquelas duas pontas, né? A euforia, a alegria exagerada e em alguns momentos aquela tristeza, aquele vazio e a depressão profunda. E aí isso oscila, você comentou que pode durar de uma semana até meses. Isso. No transtorno bipolar tipo 1, que é o clássico, a euforia deve durar pelo menos uma semana a vários meses. E a depressão pode durar de 2 semanas a vários meses também. O mais complicado, Tati, é que a gente não tem apenas o transtorno bipolar tipo 1. Porque no tipo 1 é tão grave, chama tanto a atenção das pessoas que não precisa ser psiquiatra ou psicólogo para diagnosticar. Está evidente que a pessoa está num funcionamento que é fora do habitual. A pessoa faz coisas que chamam muito a atenção e quebram muito o funcionamento habitual daquela pessoa. Mas quando a gente fala de formas mais sutis de bipolaridade, aí é que a coisa complica. Porque nas formas mais sutis de bipolaridade, como por exemplo no transtorno bipolar tipo 2, a pessoa tem episódios depressivos, tal como tem quem tem depressão, é igualzinho, ou seja, falta de energia, tristeza, falta de vontade, ideias de culpa. Só que, muitas vezes, ela tem pequenos períodos de euforia. Pequenos períodos em que ela fica muito disposta, com muita vontade de fazer as coisas e que não chamam tanto a atenção. Naquela semana, a pessoa diz, ela diz para o médico, não, tal semana eu fiquei bem. E o médico se contenta com essa resposta e não pesquisa mais profundamente. E não descobre que quando ela diz que ficou bem, foi um pouquinho acima da média. E aí, os nossos telespectadores podem perguntar, mas que diferença que isso faz? Não é bom ficar um pouco alegre demais ou contente? Faz muita diferença. Porque se você não identifica esses pequenos episódios de hipomania, ou seja, de uma euforia leve, você toma um antidepressivo e aí essa depressão parece melhorar num primeiro momento e, com o passar do tempo, ela vai piorando ou ficando cada vez mais instável. O antidepressivo faz um efeito, depois perde o efeito, ou a pessoa oscila muito, e aí ela fica parecendo que tem uma depressão que não melhora,
uma depressão recorrente. Tati, isso é tão sério e tão grave que se estima que 30% das pessoas que têm depressão recorrente, que estão sendo tratadas por um psiquiatra hoje, podem ter uma bipolaridade e não é diagnosticado corretamente. Ou seja, eles estão tratando errado. Estão tratando Estão errado. tratando como depressão, mas na verdade é um transtorno bipolar de humor. De humor, um transtorno bipolar diferente, porque os episódios de euforia ficam mais discretos e perdidos. Às vezes o médico tem que pesquisar com muito afinco para poder descobrir. Então, pela sua experiência, inclusive de consultório, tem uma faixa etária ou um grupo de risco, se é que eu posso chamar assim, de repente até para aquelas pessoas que me acompanham ficarem mais atentas, ou não? Pode atingir desde um adolescente, uma criança, até uma jovem experiente com seus 60, 70 anos? Excelente pergunta, Tati. É essa informação que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Sim, existem o que a gente chama de índice de bipolaridade, ou seja, fatores de risco para bipolaridade. Então, de repente, se você tem uma depressão, como é que a gente vai tentar diferenciar se essa depressão vai se transformar ou vai se evidenciar como um transtorno bipolar ou não? Vai ser uma depressão que vai ser tratada só com antidepressivo. Existem vários fatores de risco, como, por exemplo, um início precoce. Depressão antes dos 25 e, muito provavelmente, antes dos 20 anos, o risco é maior. Então, crianças e adolescentes que hoje estejam deprimidos, a gente tem que ter muito cuidado para dar antidepressivo, porque quando a depressão começa muito cedo, a chance de ser um transtorno bipolar é maior. Pessoas que têm parentes com transtorno bipolar, parentes de primeiro grau ou parentes com temperamento muito explosivo, pessoas deprimidas que tenham esses parentes. Pessoas deprimidas que tenham depressão pós-parto, também é um índice de bipolaridade. Né? O que eu quero que fique claro é que não é apenas um fator. Quanto mais fatores você vai tendo, mais chance você tem de ter a bipolaridade. Depressões que são muito curtas, duram mais ou menos 2, 3 meses e já desaparecem espontaneamente. Isso também é algo muito suspeito. Depressões em que você começa a tomar um antidepressivo e melhora em menos de uma semana. Uma depressão unipolar, uma depressão mais comum, deve demorar 2 a 3 semanas para sair daquela depressão. Então, aparentemente, uma coisa que é muito boa, você tomar um antidepressivo e melhorar muito rápido, é algo para a gente ficar... É suspeito. Né? Você tomar antidepressivos e com o tempo o antidepressivo faz efeito e ele vai parando de fazer efeito. A depressão na bipolaridade costuma ser uma depressão com muita falta de energia. A tristeza não é tão proeminente assim, é mais como se a pessoa tivesse tirada da tomada, ela fica totalmente sem energia. Cansaço extremo e não quer fazer nada. Não quer fazer nada. Pode ter a tristeza associada, mas não é necessariamente o mais... Não precisa ter tristeza. A gente fala que depressão não precisa ter tristeza, às vezes é só falta de energia. E além disso, embora possa ter depressão bipolar com insônia e com falta de apetite, é muito mais comum na depressão bipolar ter a pessoa que dorme o dia todo e que come muito e que acaba tendo um ganho de peso. E para complicar mais a história, Tati, ainda existem dentro da depressão da bipolaridade episódios mistos. O que é isso? A pessoa tem sintomas depressivos e sintomas de uma certa agitação ao mesmo tempo. Né? Então, as pessoas ficam deprimidas e com compulsão alimentar, ficam deprimidas e ficam muito agressivas, ficam deprimidas e ficam com a cabeça que não consegue parar de pensar em problemas o tempo todo. Nada disso que eu estou falando agora, isoladamente, configura um transtorno bipolar. Mas se você tem muitos desses fatores, já é uma suspeita para que você converse com o seu psiquiatra. E se além de tudo isso, você está tratando durante muitos anos e não melhora, é bom ficar de orelha em pé e conversar sobre essa possibilidade com o seu psiquiatra ou seu médico. Vale a pena investigar, né? Eu tenho uma curiosidade, né? O que vai desencadear isso? Né? O que vai causar esse transtorno? Mas o senhor me responde no próximo bloco. Pode ser, doutor? Claro. Já volto aqui para a gente continuar essa prosa boa